Bom, gente, bom dia. O meu grupo, composto por mim, Rafaela Norte, Maria Eduarda Sampaio e Fábio, nós vamos apresentar o trabalho sobre o livro Metodologia do Trabalho Científico, a partir do capítulo 4, que é Estrutura do Projeto de Pesquisa. Bom, o primeiro tópico que a gente tem para poder apresentar para vocês é a definição do tema e do título. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a pensar no nosso PI, no nosso projeto, é escolher um tema. Nas primeiras reuniões do PI, a gente se reúne com a galera e fala o que a gente vai fazer, sobre o que a gente vai apresentar. E a gente escolhe um tema. Esse tema pode ser saúde, pode ser compras, pode ser beleza, pode ser dia a dia, pode ser mil coisas. Então a gente escolhe um tema. Só que o tema é algo que é muito abrangente. Então a gente pode pegar um tema saúde, por exemplo, e dentro do tema saúde a gente destrinchar várias opções do que fazer sobre o tema saúde. A gente pode falar sobre vacina, sobre saúde mental, sobre várias coisas sobre saúde. Então, o que a gente faz? A gente delimita o nosso tema. Então, a gente pega o tema saúde e delimita ele para uma coisa menor. Então, a gente escolhe, entre aspas, digamos assim, um subtema. Um tema dentro do tema para a gente poder trabalhar à vontade. Que seria, por exemplo, a gente pega o tema saúde e fala sobre saúde mental. A gente pega o tema saúde mental, que também é algo muito grande, e a gente divide esse tema saúde mental em jovens com problemas de ansiedade. A gente pode dividir nesse tema várias vezes, que sempre vai ter algo sobre falar. Então, a gente pegou um tema central, que é o tema saúde, a gente destrinchou em saúde mental e destrinchamos o tema saúde mental em adolescentes com problemas de ansiedade. Para você ver para vocês verem como o tema é algo muito grandioso, quando a gente consegue tirar coisas do tema. E, enfim, e o título, ele é algo que é presente no tema, só que o título ele difere do tema. Por exemplo, não difere de não ser a mesma coisa. Ele está envolvido no tema, só que ele é algo que norteia para o que você está fazendo. E o título, ele pode ou não pode estar acompanhado de um subtítulo. O título, ele é uma especificação do tema, você especifica que você quer falar sobre aquilo, e o subtítulo, ele não é obrigatório. Então, e a função do subtítulo é ele especificar mais o nosso tema para tornar algo mais viável e para se tornar algo mais específico e viável para a realização da pesquisa. A justificativa consiste na parte que explica o porquê do projeto. Então, quando usamos frases como o projeto visa ou o projeto busca atingir, essas frases podem prejudicar a justificativa, pois dão a entender o objetivo do projeto. Ou até mesmo a frase o resultado final será está apresentando uma possível conclusão do trabalho, que é decorrente de um objetivo e não da justificativa. Então, são frases que nós devemos tomar um pouco de cuidado. Algo interessante é que uma justificativa contém aí, no mínimo, 3 argumentos diferentes, 3 motivos distintos para justificar o projeto. E essa é uma das partes do trabalho onde uma opinião pessoal pode ser inserida. Podemos justificar o trabalho com base em motivos pessoais. Isso é metodologicamente aceitável. Então, eu posso usar exemplos como: eu trabalho com isso, com esse tema, tenho acesso a esses dados, e lembrando que não basta somente ter acesso a esses dados. Essas informações elas devem ser possíveis de ser estudadas e acessadas. Ou já trabalhei com esse tema em um trabalho anterior e agora estou aprofundando a minha pesquisa. Então, são todos exemplos que eu posso já usar na minha justificativa. E no caso do nosso PI, a gente encontrou algumas dificuldades para desenvolver a justificativa, mas basicamente explicamos o porquê da importância do nosso tema para o público-alvo e como esse tema pode agregar para essas pessoas, como ele pode ajudar elas. E é basicamente isso: encontrar um tema para o projeto e defender o porquê do desenvolvimento do mesmo.
defender se ele vale ou não a pena e justificar o porquê dessa escolha. A justificativa pode ser entendida como duas perguntas. O que me motiva? Então, o que me motiva a falar sobre esse tema? O que desperta meu interesse? E a segunda pergunta é: qual a contribuição? Como eu já disse, como que esse tema vai agregar? E seguindo, eu trouxe alguns tópicos que devem ser enfatizados ao se tratar da justificativa. Então, o primeiro, o estágio em que se encontra a teoria que diz respeito ao tema. Quanto à teoria, como ela está? Quase chegando a uma conclusão? Ou ainda requer mais estudo, mais pesquisa? O segundo tópico, as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer. Confirmação geral, confirmação na sociedade particular em que se insere a pesquisa. Esse tema vai trazer explicações, vai sanar e confirmar dúvidas? Vai agregar o que na sociedade? E o terceiro tópico é descoberta de soluções para casos gerais e ou particulares. Basicamente a mesma coisa, vai solucionar casos, vai ser válido? Um ponto importante também que eu quis trazer é que a justificativa é diferente da revisão da bibliografia. E por isso não apresenta citações de outros autores. É importante a gente lembrar disso. E para concluir, a justificativa tem que demonstrar o que seu projeto tem, quais são as qualidades e tem que demonstrar que seu projeto tem valor. Quem, como, por quê? São perguntas frequentes em nosso cotidiano. Essas perguntas carregam em si, de forma direta ou não, problemas ou reflexões de nosso cotidiano. A cada instante, velhos princípios são discutidos, revistos, reformulados e alguns são até mesmo abandonados. Isso prova que a ciência ainda está em construção e que, portanto, muitos podem participar. Não é preciso ficar com pena dos princípios abandonados, pois o destino de um princípio é realmente esse: provocar uma tal evolução da ciência em que novos caminhos são abertos e princípios melhores são gerados. Fazer perguntas é muito mais importante que resolvê-las. Isso pode ser apenas uma questão matemática, um experimento ou apenas um simples problema de lógica. Fazer novas perguntas e enfrentar velhos problemas de uma nova perspectiva ou ângulo requer uma imaginação criativa, além de promover o avanço da ciência. Bom, quando as perguntas são feitas oportunamente, as ideias surgem mais facilmente. Os interesses pela escolha de um problema de pesquisa são determinados pelos mais diversos fatores. Os mais importantes são os valores sociais do pesquisador e os seus incentivos sociais. Um exemplo do primeiro fator é que, caso o pesquisador seja ao contrário à segregação racial, é mais vê-lo inclinado a investigar sobre tal assunto. A formulação de um problema na pesquisa científica deve ser considerada como alvo ou objeto de estudo a ser investigado mediante o trabalho realizado. Bom, com isso, sabemos que formular um problema científico não é uma tarefa fácil. Porém, é impossível não reconhecer que o treinamento tem um papel fundamental nesse processo. O que é um problema? O problema é uma situação ou questão que inclua ou não mais uma possibilidade de alternativa de solução. Por que formular um problema? Bom, um problema geralmente é formulado para obter uma resposta que subside uma determinada ação, circunstância ou situação, além de avaliar efeitos de métodos empregados, predizer acontecimento, realizar treinamentos em cima do objeto de pesquisa e estudar objetos e métodos poucos conhecidos. Como formular um problema? Bom, a primeira regra de formulação de problema é verificar se o problema se enquadra na categoria como científico. Além, claro, o problema deve ser formulado como pergunta. Ele deve ser claro e preciso, deve ser empírico, ou seja, prático, deve ser solucionável e, além disso, deve ser limitado apenas à dimensão real.